Muito boa tarde, estamos no novo Parque Verde da cidade. Para já não é uma extensão do nosso conhecido Parque Verde, ali junto ao antigo Laranjal, mas é uma zona nova verde da cidade, perto do Val das Flores, mais concretamente nas imediações das instalações dos bombeiros sapadores de Coimbra. Quando nós temos a arquiteta paisagista, muito boa tarde. Boa tarde. Começo por lhe perguntar qual é que foi a principal dificuldade na realização deste projeto? A principal dificuldade na realização deste projeto foi a situação em que se encontrava o espaço. O espaço estava coberto numa área enormíssima por espécies invasoras, com especial destaque para o canavial. E, portanto, as pessoas não tinham, olha, o espaço em que estamos e que deve aparecer em fundo não era visível. Portanto, tudo isto era tantas as canas que nós tínhamos uma parede enorme de canas e nem sequer conseguíamos ver a quinta. Tudo espécies invasoras. Tudo espécies invasoras. Portanto, um dos grandes trabalhos que se fez e que provavelmente não é percebido, porque quando se chega ao espaço já nos esquecemos do que era, foi erradicar as espécies invasoras por arranque, por corte, enfim, cada zona teve uma intervenção específica, adequada. Estamos a falar do talude, aí tivemos de ter mais corte e menos arranque. Aqui neste sítio, por exemplo, tentámos arrancar tudo para que seja mais difícil o aparecimento e, portanto, essa foi uma ação muito importante. Aliás, também, se virem ali ao fundo, vê-se um imenso canavial, nem se consegue ver o rio Mondego. Portanto, estas invasoras, para além de reduzirem a nossa biodiversidade, também nos reduzem muito a experiência e o contacto que nós podemos ter com a paisagem. A extensão de quase 2 hectares, não é? E depois a extensão, não é? Tirar 2 hectares, limpar muito lixo também na linha d'água, portanto na Ribeira das Flores aparecia muito lixo, que advém muito do vandalismo e até da falta de percepção de que é mais fácil pedir à Câmara Municipal para ir recolher o lixo do que tirar o lixo para as ribeiras, onde é muito mais difícil recolhê-lo e separá-lo e tratá-lo. Portanto, há aqui toda uma primeira fase de intervenção no espaço, bastante importante, bastante cara, também é importante percebermos isto. Precisamos explicar às pessoas que estão aqui 244 mil euros gastos. Exatamente. E é preciso explicar onde é que eles foram gastos. Não é? Uma grande parte... Porque chega aqui agora 244 mil euros, então mas isto está tão bem... Exato, mas uma parte substancial foi exatamente para esse trabalho, remoção de invasoras, limpeza do espaço e até recuperação de algumas infraestruturas que entretanto tinham ficado danificadas, como o caso da rega, e portanto teve-se que repor em alguns sítios, teve que fazer de novo noutros sítios, sendo que a rega também foi pensada para uma situação provisória, porque as questões ambientais foram muito ponderadas neste projeto. É um projeto onde houve realmente um trabalho de tentarmos ter a menor pegada ecológica possível e, portanto, esta rega é para durar 2 anos, 3 anos, que a ideia é as árvores enraizarem os arbustos e depois elas vão à vida delas, já não precisam de muita água, mas, digamos, é para esta fase inicial, para não termos muitas quebras, porque ninguém quer que, imaginem que vem um verão muito seco e muito prolongado e estas árvores todas morrerem, não pode ser, não é? Portanto, era deitar dinheiro à rua novamente e voltarmos a ter a hipótese de ter muitas invasões. Quantas árvores e quantos arbustos aqui foram colocados? Lembrar que estamos neste direto, já na parte final da intervenção, não é? Pois, eu não lhes consigo já ter de memória. Foi falar mais de 400 árvores. Eu confio nos papéis do Sr. Engenheiro Marrana, que teve certamente a ver o projeto de manhã, que eu não tive, andei aqui na obra, o projeto já foi feito há 2 anos e, portanto, a minha memória também se vai apagando, mas sim, são mais de 400 e também temos muitos arbustos, sendo que foram também aproveitadas, portanto, estas 400 estão a acrescentar ou que já tinha sido feito no projeto da arquiteta Joana Sobral, portanto, temos um parque muito arborizado. Aliás, nós nunca... Estamos a dizer que havia aqui muitas árvores no meio destas invasoras ou não? Havia algumas árvores. As que havia foram mantidas ou foram retiradas? Estavam vivas, as que haviam e estavam vivas foram mantidas. Infelizmente, muitas vezes as invasoras por competição matam as árvores que estavam cá. As que estavam mortas arrancámos e substituímos por novas. Portanto, digamos que temos 400 que crescem às que estavam vivas e que foram preservadas. A ideia... Vamos caminhando, talvez. A ideia não é termos um jardim, isto não é um jardim, e portanto o que nós queremos criar é uma floresta urbana.
porque as árvores são fundamentais. Já ouvimos falar nas alterações climáticas, na ilha de calor, de que as pessoas têm doenças respiratórias, não só pelo aumento de calor, como também pelas partículas em suspensão, nomeadamente por causa do tráfego, etc. Portanto, queremos criar aqui um corredor verde muito arborizado, que de certa forma vai tentar mitigar parcialmente estas questões, mas não é um jardim. Portanto, para além da limpeza, há bocado falou nisso na própria encosta, no início desta floresta urbana, a questão da encosta também é uma das preocupações que vocês tiveram ao longo deste projeto. Sim, as questões de taludes... Ainda não está consolidada, não é? O que está a ser é monitorizada. Portanto, nós foi instalado um aparelhinho chamado inclinómetro e o que se está a verificar, porque de repente tirámos muitas canas, é se está a haver se o talude está a mexer ou não, se está a haver deslizamentos. Porque já estava preconizada uma solução em projeto, se estiver perfeitamente estabilizado, manter-se a solução, se houver necessidade de fazer alguma atividade complementar, alguma ação complementar será acrescentado, não é? Pronto, mas neste momento o que estamos porque ter cuidados, sobretudo numa zona que tem uma via, passeios, é extremamente importante e agora que estamos em condições de poder ter os aparelhos, de chegar lá, porque nem se conseguia aceder, aí sim é possível perceber o que é que efetivamente se tem que fazer para manter o talude estável. Muito bem, em termos deste projeto, estamos aqui ao pé do skate park, que já estava mais ou menos limpo quando foi esta intervenção, mas mesmo assim ainda teve que ter algumas preocupações. Sim, o skate, não fazendo parte da obra, porque sempre se entendeu que esta questão dos equipamentos que já estão implementados podem ter continuidade, porque ainda há espaços possíveis de implementar alguns equipamentos por baixo dos viadutos. Era de que teriam que ser estudados em conjunto. Portanto, digamos que em termos de projeto, isto foi excluído da área de projeto, por se pensar que tem que ser um outro trabalho com outro tipo de reflexão. Pode-se dizer é que do Val das Flores já é possível vir quase molhar os pés ao rio. Neste momento já pode molhar os pés no rio e já pode molhar os pés na ribeira, que era uma coisa que também quase que não se conseguia aceder e, portanto, que é uma coisa muito importante, ter acesso à água, perceber a importância da água, perceber como é um recurso tão importante para a sobrevivência de qualquer ser vivo. E, portanto, esta ligação que nós temos no nosso dia-a-dia, quando passeamos, quando corremos, quando vamos para a escola, quando vamos para o trabalho e podemos atravessar estes espaços, é muito importante nós percebermos as dinâmicas, quando o rio está abaixo, quando o rio sobe, perceber que as cheias são um processo natural destas linhas de água, que têm direito, quando chove muito, a transbordar as margens, preparar o espaço para esse transbordo, que foi outra preocupação que nós tivemos. Portanto, se a ribeira saltar fora das suas margens habituais, temos charcas, temos depressões que vão acumular um grande volume de água e, portanto, funcionam também como espaços de encaixe desse excesso de águas, mesmo no período das inundações. Portanto, também se ponderou essas questões ligadas... Das árvores que foram aqui plantadas, há pouco referia carvalhos, que outras espécies aqui foram? Carvalhos, sobreiros, pinheiros mansos e todas as espécies ripícolas, como os amieiros, os salgueiros, os freixos, os ulmeiros. Portanto, tentámos introduzir... São árvores que, passado o período de consolidação, são árvores que precisam de muito pouca água, pelo menos. Precisam de pouca água e precisam de pouca manutenção, porque são espécies autóctones e, portanto, estão muito adaptadas às condições do solo e do clima em que nós estamos. Portanto, digamos que vai haver 2, 3 anos que temos que mimar mais este espaço e depois as árvores vão continuar a desenvolver-se, que também é um aspecto importante, porque à medida que elas criarem sombramento, tiverem copas mais robustas, também é uma outra forma indireta de combater invasoras, porque começam a dominar... Nesta fase também é importante essa questão das invasoras, que elas vão estar por aqui e vão querer voltar a reocupar o espaço que já foi seu. Exatamente, nós tentámos arrancar muito, mas quem conhece o comportamento dos canaviais sabe que basta ficar um bocadinho que elas tendem a reproduzir-se. Portanto, está muito trabalho feito, mas tem que ser um trabalho continuado no tempo para podermos ter sucesso.
Das árvores que plantou, eu já notei alguns carvalhos que parecem estar com um aspecto seco, mas há bocado explicou que não estão, para já ainda estão vivos, não é? Para já ainda estão vivos. Neste momento, das árvores que plantou, tem alguma noção de quantas é que já tiveram que alterar, mudar? Não, nós neste momento já tivemos que mudar algumas por vandalismo. Pessoas que partiram ou que... Pronto, mas foram plantadas há pouco tempo, estamos no inverno e, portanto, ainda não é possível perceber quantas podem morrer. E morrer é lógico, são seres vivos e nem todas se adaptam à mudança de sítio, ao solo ou, por simplesmente, contraem uma doença. Pronto, como qualquer ser vivo que sai de um país e vai para o outro, também tem que haver adaptações, não é? Pronto, portanto, penso que haverá uma pequena percentagem que poderá morrer, mas... Morrer é uma coisa que é natural, não é? 5, 10% é natural em qualquer obra de construção de espaços verdes, que elas vêm de viveiros e por muito cuidado que se tenha na qualidade de material vegetal, nós estamos a tirá-las de vaso, ou tem um torrão, em viveiros, podem ter vindo desta região do país como podem ter vindo de outra, depois abre-se uma cova, coloca-se a árvore e ela vai ter que se adaptar a tudo isto. Plantámos na época certa, fizemos no outono e inverno, portanto, digamos, em termos de período de plantação é o correto. Os carvalhos que estão com folhinhas parecem mortas. Os carvalhos têm essa característica de terem folhas marcescentes, ou seja, elas estão mortas mas ficam presas à árvore enquanto são jovens, depois quando são adultos esta característica perde-se. Agora com a arrebentação de primavera é que nós vamos ver as que vão arrebentar e que estão a instalar-se, mas uma árvore demora 2 a 3 anos a instalar-se definitivamente num espaço. Falou nisso, e é a última questão, a questão da preservação das pessoas. Disse há pouco que já tiveram que trocar árvores por causa de vandalismo. Este é um parque que é para ser usufruído pela cidade e por quem visita a cidade e, portanto, era conveniente que as pessoas também não o estragassem. Era conveniente. Há aqui, pronto, o vandalismo não é admissível, portanto é uma questão de temos que começar a perceber que as pessoas têm que ser punidas porque não é admissível, estamos a falar de património que é de todos nós. Portanto, quando se faz um parque deste tamanho, com o investimento que foi, obviamente que o dinheiro tem de aparecer de algum espaço, de algum sítio e geralmente advém dos nossos contributos pelos impostos. Portanto, é um espaço de todos nós. Para além de não ser admissível o vandalismo, todos nós devemos contribuir para que ele seja controlado. Portanto, é preferível quando estamos a ver uma árvore partida ou um lixo que é deitado no rio, tirar uma fotografia, mandar para a Câmara Municipal e pedir para virem recolher, do que deixar degradar-se continuadamente o espaço e ninguém fez nada, mas a Câmara também não sabia o que é que estava a acontecer, também não pôde vir cá. Portanto, todos nós fazemos parte deste processo. E se nós ajudarmos as entidades a manter o espaço em condições, também é uma obrigação nossa, enquanto munícipes e enquanto cidadãos, que gostamos de passear e de usufruir dos espaços verdes. Muito bem. Chegamos mais ou menos a meio. Obrigado, Sra. Arquiteta. Nada. Ficamos então, há bocado o direto foi começado mesmo ao pé do rio, por baixo da Ponte Europa. Chegámos a meio, onde já havia uma pequena intervenção por parte da autarquia. Agora, ao lado, surgiu uma floresta urbana que já pode ser usufruída pelos cidadãos da cidade e não só, é uma floresta com quase 2 hectares de extensão.